uma vez que nós temos a lista aqui, e a gente viu como que nós fazemos para listar os planetas, né? E vimos também como é que fazemos para incluir os planetas. O que falta agora é aquilo que a gente chama de manutenção no banco de dados, né? Então, como manutenção no banco de dados, o que a gente leva em consideração? A inclusão já está feita. Mostrar todos os dados já está feita. E agora falta excluir e alterar. Então, vamos lá, né? Todo o nosso sistema está baseado aqui no conteúdo do main Dart, especificamente aqui na minha homepage. Né? Se vocês quiserem trocar o nome, fiquem à vontade, né? A gente pode trocar a qualquer tempo, né? O que vocês observam aqui, ó, é que eu tenho já, né, um procedimento chamado ler planetas, que ele lê todos os planetas, e através de um list view, ele mostra aqui. Tá bem simplório essa visualização aqui, né? Mas a gente pode melhorar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tá com a distância. Se vocês quiserem, vocês podem trocar aqui, ó, o subtítulo, não pela distância, né? Coloca, por exemplo, o apelido, desde que ele tenha, ele vai aparecer, né? Então, ó, aqui o apelido. Ele automaticamente, né, vai fazer a... Não sei porque que ele deu erro aqui, vamos esperar um pouquinho. Acho que ele está se atualizando, né? Mas a gente tem lá esse campo, né? Tanto que ele apareceu aqui como possível de utilizar. Né? Quer ver? Ó, vamos voltar aqui, ó. Planeta, ponto. Nome, ID, tamanho, apelido. Né? Então, ó, apelido. Ó, ele está dando esse erro provavelmente porque ele quer agora o ponto aqui, porque ele é daquele tipo... a gente deixou ele lá, lembra? Que nós colocamos que ele podia ser null. Né? Então, se ele for null, ele dá erro aqui no text. Então, ele faz o tratamento. Então, por isso que ele deu erro. Ó. É que a sugestão aqui não apareceu, né? Mas ela ia aparecer exatamente aquela sugestão de colocar o ponto de exclamação. O que o ponto de exclamação faz? Ele trata uma possível informação nula, né? Mas, de qualquer forma, vocês já viram que apareceu aqui, ó. Eu fiz umas alterações aqui no cadastro. Então, ó, Mercúrio, planeta de fogo, Terra, o planeta azul, Vênus, a estrela d'alva, tá? Então, vocês escolhem o que vocês vão mostrar aqui. Agora, existem várias formas de fazer o que eu estou propondo, né? Alterar, excluir, né? Então, para ficar mais intuitivo, a minha ideia é o seguinte, ó. Quando se usa aqui esse cara que é um list tile, aqui, ó, ele tem uma propriedade chamada trailing. Quer ver? Deixa eu pegar o A aqui, ó. Trailing, ó. Tá? O que é o trailing? O trailing, ele coloca informações aqui no final. Se vocês clicarem em cima aqui de trailing, ó, ele é um widget. Então pode ser qualquer coisa, gente. Qualquer coisa que vocês tenham de widget aqui no Flux, você pode colocar lá. Então você pode pôr um botão, você pode pôr um texto, você pode pôr ícones, você pode pôr qualquer widget que você queira gerenciar. Até um list view. Vai ficar horrível, mas vai funcionar. Vai dar aquela marquinha lá de fita zebrada lá, né? Mas daí você vai ter que tratar isso daí. Mas o que normalmente a gente coloca nos trailing são ícones, por exemplo, né? Então, vocês podem ver que ele até sugeriu aqui alguns ícones, né? Então, eu vou colocar um ícone de início aqui, porque a gente vai tratar a exclusão, tá? Então, vou voltar aqui, ó, vou pegar aqui exatamente o ícone de exclusão, tá? Eu tenho os dois já aqui, mas vamos fazendo em partes, que daí fica mais fácil para a gente ir verificando o conteúdo. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui no trailing, a gente vai ter ícones, tá? Bom, esse ícone aqui, ó, depois a gente vai ver, ó, mas quando eu colocar mais ícones, ó, eu vou ter que colocar uma linha, mas vamos fazer ele funcionando dessa forma aqui, ó. Bom, esse ícone, ele não apareceu lá ainda porque ele está dando um erro aqui, ó.
Então, só para a gente fazer um teste aqui, ó, eu vou abrir e fechar aqui, ó, colocar uma vírgula e comentar, tá? Então, ó, olha o que aconteceu lá quando ele compilou. Já apareceu uma latinha de lixo lá. Então, significa o quê? Que o mercúrio que está aqui, ó, que está escrito errado, inclusive, eu posso excluir. Claro, eu vou apagar, apertar aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Porque como ele não tem um procedimento válido, né, que está em branco aqui, ó, associado ao pressionado botão, o que que acontece? Ele fica desabilitado. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou criar aqui um super planeta chamado teste, né? O tamanho do planeta é 1, 2, 3, 4, 5, como sempre, né? E a distância aqui é 1, 2, 4, 5, 8. E agora eu vou colocar assim, apelido do teste. Certo? Por quê? Porque agora ele faz parte lá da nossa lista de visualização. Então tá lá, ó, teste, apelido do teste. Ó. E agora já apareceu o botão de excluir. Então, vamos programar aqui esse procedimento aqui, ó, que eu já dei aqui o nome, né, e já estamos dando um spoiler aqui. Como que a gente apaga um planeta? A gente apaga um planeta mandando uma informação dele. Qualquer informação, tá? Podia ser o nome, podia ser o tamanho, mas isso não é usual, tá? Quando você trabalha com banco de dados, você cria aquela estrutura do ID, né, do ID, exatamente com o intuito de criar a condição dele ser único. Eu poderia ter ó, eu vou dar um exemplo para vocês. O meu cunhado, o nome dele é Marcos da Silva. E o pai dele chamava-se Sebastião da Silva. Se você entrar aí e procurar, você vai achar vários Marcos da Silva. E vai achar vários Marcos da Silva, cujo pai é Sebastião da Silva. E vai além, às vezes até a mãe é o mesmo nome. Então o que acontece? Criou-se o CPF, por exemplo. Então o CPF é um ID único. Então sempre que você for criar um banco de dados, você vai buscar essa informação que tem essa característica de ser única. Então a gente vai usar o ID aqui para localizar. A mesma coisa, ó, o ID, ó, ele pode, a gente vai ver na hora da exclusão, necessitar do exclamação. Vou deixar sem só para ele forçar o erro. E agora, a exemplo que nós fizemos aqui, ó, no incluir planeta, ó, tá? A gente vai excluir o planeta. Só que, no caso do incluir planeta, nós precisávamos de uma tela, né? Então a gente chamou aqui, né, a tela planeta. Agora, a exclusão, a gente pode apertar o botão e mandar ver, tá? A gente vai melhorar isso daí, mas vamos por partes aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Então, ó, o que acontece nessa lógica aqui? Nós temos, ele já até sugeriu o código aqui, ó, tá vendo? Esse é o Gemini que está fazendo, então eu vou aceitar. Olha, dentro do que ele observou aqui, ó, eu criei lá dentro do meu controller, né? E ele sabe disso porque ele fica avaliando o código. Eu tenho, ou deveria ter, um método para excluir planeta dentro do controle. E olha que ele já fez aqui, ó. Eu até vou tirar esse ler planeta, deixar ele em comentário para vocês verem o que acontece nessa lógica aqui de funcionamento, tá? Então, ó, o que nós precisamos fazer agora? Temos que ir lá em controle e criar o método excluir planeta. Então a gente vem aqui nos nossos queridos aqui e vamos lá para controle, tá? Então em controle o que acontece? A gente tem o get, a gente tem o initDB, a gente tem o criarDB, a gente tem o ler planetas que mostra todo mundo aqui e tem o inserir planeta, mas não tem o excluir planeta. Olha, o perigo de usar IA é isso aí, ó. Eu só dei um enter ali, ele já me sugeriu o texto. Eu vou aceitar esse texto, tá? E vamos analisar, porque essa é a nossa função aqui. O que ele faz aqui, ó? Primeiro ele cria, da mesma forma que ele criou o inserir planeta, um future, porque o dbDelete aqui, né, ou dbDelete, como preferirem, ele exige que, ó, eu vou tirar o await daqui, ó. Se eu tirar o await daqui, ó, e o await daqui, ele já começa a dar erro, tá vendo? Porque ele precisa dessas chamadas assíncronas, né? Então, a gente coloca, aqui ele está dizendo que precisa, então eu vou... Como é que eu sei que precisa, professor? Pô, porque ele tem um future lá. E ó, se eu colocar o wait aqui, eu tenho que esperar o banco de dados também, porque senão vai dar confusão. Então, um pouco disso você vai aprendendo com a prática, né? Mas
o lance da prática é você olhar o tipo da chamada. Ó. É um future database. Se tem o future na frente, ele é uma chamada assíncrona. Sendo uma chamada assíncrona, muitas vezes ele vai pedir o await e às vezes até é recomendado que você sempre coloque await. Por quê? Porque daí ele vai esperar a informação estar montada para daí ele colocar. Então como é que eu sei disso? Eu observo os tipos de dados. É só parar o mouse em cima aqui, ó, ele vai aparecer. Ó. É do tipo database? Sim. Só que é um future, ou seja, ele é uma chamada assíncrona. Sendo uma chamada assíncrona, ele tem que esperar a informação estar disponível. Esse esperar é milissegundos, tá? Mas ele precisa. Bom, lá daí, na biblioteca que a gente instalou lá para o gerenciamento do SQLite, que a gente instalou aqui o banco, o database, ó, ele, a exemplo do que a gente já fez no insert aqui, ó, e a exemplo que a gente já fez no query, ele tem uma série de métodos específicos. Como ele tem o método insert, ele também tem o método de deleção. Agora, deletar em quem, quando, né? Então, como que eu sei isso? Ó? Para em cima aqui e dá uma olhada. Ele precisa da tabela e a gente chama isso aqui de query, né? Ou o filtro, como preferirem, né? Do inglês vem query. Você vai deletar o que de quem? Basicamente é assim, é delete from fulano, where... Lembra, vocês viram isso em banco de dados, provavelmente, né? Vocês têm lá uma tabela, que a gente deu create nessa tabela, a gente já tem o insert nessa tabela, agora a gente tem o delete na tabela. É a mesma lógica, só que eles encapsulam isso daqui de forma que você passe isso aqui como parâmetros, né? Então, ó, lá em planetas você vai deletar quando, where, id, lembra que tinha o pontinho de interrogação, você passava os argumentos, ó. Aqui é um pouco diferente, ó. Então, ó, se você coloca uma cláusula where e coloca aqui o nome de um campo, pô, como é que eu sei que se existe esse campo? Ó, no create table você colocou o ID lá, tá vendo? Então esse ID está lá. Então, e ele é um campo que tem a característica de ser chave primária, então ele sempre vai ser único, nunca vai duplicar, senão ele vai dar um erro. E ele é autoincremento. Então, cada vez que eu colocar um elemento dentro da minha tabela, ele vai pegar, gerar um número, o primeiro. Esse ele gera sozinho, ele sabe que a tabela está vazia, então ele armazena, né, isso é tudo automático. Ele coloca o número 1. Depois ele coloca o número 2, número 3, número 4, e assim sucessivamente, quantos registros você tiver nessa tabela. Então, esse ID é único. Isso que importa pra gente. Então, agora aqui, quando você vai no excluir planeta, que tem, ele chamou delete aqui, ó, lá em planetas, aonde o ID é quem? O cara que eu passar aqui, ó, tá? Então, o cara que eu passar aqui como ID, então é 1, é 2, pô, mas eu não vi essa informação em lugar nenhum. Não, você não vê mesmo. Mas quando você seleciona o cara aqui, ó, ele sabe qual é. Eu já mostro para vocês onde que isso aparece. E aqui o where arguments, né? Então, esse ponto de interrogação vai ser substituído pelo parâmetro que eu passar aqui, ID. Ó. Pode ver que ele ficou da mesma cor. Então eu passei aqui esse parâmetro. Da onde que vem esse parâmetro? Então agora vamos lá no main. Ó. Lá no main, ó, a gente tem... Ó, pode ver que deu erro agora aqui, ó, porque eu tirei aquele ponto de exclamação. Vou colocar o ponto de volta para não ficar dando erro. Então olha aqui, ó, excluir planeta. Quem? Aquele planeta do ID. Cara, mas onde é que está o ID, professor? O ID está aqui, ó. No momento que você cria o list view aqui, ó, você informa qual vai ser o objeto de trabalho. Tá aqui, ó, planeta index. Pô, mas de onde é que vem esse index, professor? Vem aqui, ó. Quando você cria o list builder, a primeira coisa que você informa aqui, ó, é o length dele, que é o tamanho. Então ele sabe que o nosso banco de dados está populado com 4 registros. Então aqui, ó. Aí ele faz um for, gente, mas não aparece aqui, ó. Esse que é o truque do negócio aqui, ó. Nesse componente visual tem um for da vida lá, uma estrutura de repetição. Aonde? Aqui, ó, ele trata esse index. Então cada vez que ele descobre o length, ele vai fazer esse for dentro do item builder. E no for ele vai incrementar de 0 até o length, menos 1, né? Porque é de 0, se eu tiver 4 é 0, 1, 2, 3. Então é menos 1. Ele está fazendo tudo isso aqui encapsulado, embutido aqui. Aí o que acontece? Essa variável local aqui que eu criei dentro dessa estrutura, ó, porque aqui um código de programa, ó, ele está com abrir e fechar a parte das chaves aqui, né?
Então, esse bloco de código ganha uma variável local chamada planeta. Quem que é planeta? Planeta é o que tem na variável planetas, né? Pô, mas quem que é a variável planeta, senhor? A variável planeta aqui em cima, ó. Quando você criou ela vazia aqui, ó, em algum lugar. Deixa eu achar aqui. É duro de achar aqui, às vezes, eu me perco. Nossa. Ah, aqui. Aqui, ó. Eu criei essa variável aqui chamada planetas vazio. Pô, mas se ela tá vazia, como é que tá aparecendo esses caras aqui? Ela estava vazio no momento da sua inicialização. No momento que eu leio planetas, ó, ler planetas, planetas recebe o resultado que é exatamente eu ler planetas lá. Como eu coloquei esse cara aqui dentro de um set state, ele vai atualizar o desenho aqui, né, que ele chama de renderização da nossa tela. E como que ele chamou ler planetas? No init state. Toda vez que você carrega essa página aqui, ele roda por natureza, ele é um override aqui, o override significa que ele é um método que está no Py, né? Então por isso que eu coloquei esse super initial state, ou seja, herde tudo do seu Py, né? E depois que você herdar tudo isso daí, você leia planetas, que daí é a minha parte no negócio, né? Que daí que você entra na programação orientada a objetos, na característica da utilização da herança. Ele herdou, então você sabe que ele herdou porque tem esse super aqui na frente, e daí ele herdou tudo que tem lá e mais o que eu quero aqui, ó, ler planetas. Então quando eu fiz esse ler planetas, ele carregou essa variável aqui, ó, planetas, com o conteúdo do meu arquivo. Como ele está carregado com o conteúdo do meu arquivo, ele sabe que tem 4 e ele sabe quem que está na posição 0. Então aqui ele sabe que é Mercúrio, aqui ele sabe que é Terra, aqui ele sabe que é Vênus e aqui ele sabe que é Teste. Como ele sabe essas informações, que ele colocou nome, né, e colocou apelido, ele também sabe o ID. Então, mesmo não estando aparecendo o ID aqui, ó, ele tá dentro do conteúdo. Então, no momento, eu vou dar um formato aqui só para ficar ajeitado. Aí, no momento que eu apertar agora, né, o botão de exclusão, o que ele vai fazer? Ele vai rodar esse procedimento, excluir planeta, com esse parâmetro que é o ID do planeta. Então, por exemplo, eu vou excluir o teste. Ele sabe qual é o ID do teste, mesmo não estando aparecendo aqui. Eu posso até mostrar se vocês quiserem, mas não faz diferença nenhuma pra gente. Aí lá no excluir planeta, ó, o que eu tenho? Eu vou para lá no meu controle, e chamo excluir planeta com o ID. Então, quando eu chamar excluir planeta lá, o que ele faz? Ele espera o banco de dados ficar disponível e deleta da tabela planetas quando o ID for igual ao ID que eu passei aqui como parâmetro. E dessa forma você tem o quê? Você tem a característica de que, no momento que eu clicar, e eu vou clicar aqui agora, ele vai excluir, tá? Mas ele vai continuar aparecendo aqui, ó. Eu vou clicar. Eu cliquei, não fez nada, né? Então, ó, o que eu vou fazer agora? Vocês estão vendo o teste ali, ó. Eu vou vir para cá, ó. Às vezes ele demora aqui, gente. Eu não sei porquê, mas ele demora. Bom, então já que ele não tá me obedecendo, o que eu vou fazer? Eu vou dar um hard restart para vocês verem aqui, ó. Ah, agora ele me obedeceu, né? Mas agora vai no hard restart lá mesmo, porque senão vai dar uma confusão danada. Mas ele tem problema de conexão, né? O que eu fiz com o hard restart? Eu queria cadastrar outro para ele forçar uma situação, mas já que ele tem vontade própria, ele já está até escrevendo código sozinho aqui, né? O que acontece? Eu dei esse hard restart aqui, ó, para ele forçar a barra dele carregar de novo. Vocês vão ver que quando ele carregar de novo, não vai mais aparecer o teste lá. Ó, tá vendo? Sumiu daqui. Mas imagina você falar pro cão que está usando o teu sistema que ele deletou, meu. Só que ele deletou, mas não viu que deletou. Então ele tem que desligar e ligar o celular de novo. Gente do céu. Você não vai vender mais nem meia cópia, que só uma cópia, né? Então o que acontece? A exemplo do que a gente teve que fazer no momento que nós criamos aqui o incluir planeta, que depois ele veio com essa on finalizado, tinha o ler planetas, eu tenho que fazer a mesma coisa depois que eu excluir o planeta.
Então agora aqui vai ter ler planeta. Eu vou cadastrar um novo agora aqui, ó, para vocês verem. Agora eu não vou ficar nervoso aqui, vou esperar ele acordar. Eu já apertei o maisinho lá, então uma hora ou outra ele vai aparecer o meu querido cadastro. Esse é o preço de usar ferramentas gratuitas, né? Mas mesmo com esses probleminha aqui eu ainda gosto. Ó, apertei mais uma vez que eu tô nervoso, né? Então, ó, é ruim e bom que aconteça isso, né? Porque provavelmente quando vocês estiverem criando, vai acontecer também a mesma coisa, né? Então, se acontecer a mesma coisa, vocês vão ter que ter essa paciência de Jó aqui. Eu vou dar um Enter aqui para ver se ele força uma atualização lá. Olha, tá vendo? Olha o chuncho que eu fiz aqui, ó. Eu vim aqui, dei um Enter, para ele criar uma linha em branco, ele forçou a atualização lá. Então, daí quando ele forçou a atualização, ele entrou. Eu vou criar aqui agora um planeta chamado... Ó, juro que eu apertei aqui, ó. Novo, tá? Beleza? Então, o planeta novo tem o tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 7, 8, 9, e o apelido dele é apelido do novo. Beleza? Tá? Então, quando eu salvar aqui agora, o que vai acontecer? Ó? Apareceu o novo lá, ó. Como eu consertei o programa agora aqui, ó, eu vou tirar a linha que eu criei aqui, ó. Como eu consertei, ó, quando eu excluir o planeta agora, ele vai ler planetas. Quando ele lê planetas, ele vai fazer todo o procedimento e vai observar que esse cara não está lá. Deve estar se perguntando, cara, mas cada vez que eu deletar um planeta, ele vai ler de novo lá no banco de dados? Sim, ele vai ler de novo e é assim que ele faz. Por quê? Nós estamos trabalhando com 2 níveis de informação. Isso vocês não podem esquecer. A gente tem a informação de memória, que é essa que aparece aqui, e a gente tem a informação do banco. Quando eu digo que o meu sistema é persistente, eu tenho essa ligação entre as duas coisas, entre a memória e o que está armazenado. Essa ligação, ela tem que ser manipulada. Como nós estamos fazendo o sistema do zero, a gente tem que ser responsável por isso. Existem sistemas que fornecem um list view já conectado no banco de dados. Aí você tem a impressão que você deletou, ele já apaga. Não, ele faz exatamente isso que a gente está fazendo. Ele apaga na memória e atualiza a informação da memória que tem no banco de dados. Isso é a persistência. Então, ó, o que acontece? Agora que eu consertei, então quando eu excluir o planeta, o que vai acontecer aqui? Ó? No momento que eu excluir, ó, então logo ele exclua, né? Ele demora aqui às vezes, né? Vou apertar mais uma vez o botãozinho aqui, ó. Ó, ele foi no banco, leu as informações e limpou do nosso sistema. Não sei se eu fui claro nas explicações, entenderam? Vocês não podem esquecer que a gente tem memória e informação gravada. O que é a informação gravada? Ela está lá no banco de dados. Essa ligação é nossa responsabilidade. Então, isso é a persistência. Então, o que acontece? Cada operação que eu fizer no meu banco de dados, obrigatoriamente, ela vai passar por esses pequenos ajustes, né? Quais são esses pequenos ajustes, né? Pô, terminei de incluir, tenho que atualizar os planetas. A gente chamou de ler planetas aqui, ó, mas se vocês quiserem, vocês podem trocar aqui por atualizar planetas, entende? Também é uma opção. Se isso deixar vocês mais confortáveis, é só você vir aqui em cima, ó, apertar um F2 da vida e, em vez de ler planetas, né, a gente pode chamar de atualizar. Deixa eu ver, atualizar planetas, tá? Atualizar. E daí ele vai trocar todas as variáveis aqui, né? Com o F2, não esqueça. Se não usar o F2, você está ralado, né? Então, ó, aqui agora já trocou por atualizar planetas. Talvez isso daqui fique mais fácil de vocês entenderem. Então, eu incluo, opa, depois que finalizar, e aqui fica mais bem claro, né? Eu tenho que atualizar planetas. Ah, eu excluo, pô, excluí lá, então eu tenho que fazer o quê? Atualizar planetas. Então, esse atualizar planetas aqui, ó, não tem nada a ver com o nome ler planetas lá do controller. Então agora vocês conseguem identificar essa característica do view e do controller. Ou do controller, como preferirem. O view é para eu ajustar o que eu estou vendo e como é que eu estou interpretando as informações. O controller é para ele executar a ação. Então, para que eu quero ler os planetas que estão no banco de dados? Para eu atualizar a minha tela. É simples assim. Então isso são as rotinas que vocês vão criando
à medida que vocês vão ficando assim, mais profissionais e as coisas exigem mais empenho do ponto de vista do que o meu programa tem que fazer. Né? A gente só está listando o planeta, né? Outro programa super assim, difícil, né? Tem, acho que 8 ou 9 planetas agora, né? Eles mudaram lá, né? É só a gente contar aqui que eu já sei quantos planetas tem, né? Eu sou meio portuga nesse aspecto. Eu sei que diminuiu os planetas uns tempo atrás. Né? Na escola a gente sabia tudo, né? 3, 6, 8, né? Agora só tem 8 planetas. Pô, todo esse empenho para cadastrar 8 planetas, de boa, né? É para vocês verem que tudo é comum. Se você trabalhar agora aqui com outro banco de dados, por exemplo, clientes da vida lá. Ah, eu tenho 1 milhão de clientes, vai aparecer 1 milhão. Se você for louco o suficiente de mostrar 1 milhão aqui, meus parabéns. Né? O que a gente faz? A gente faz paginação e vai pegando pedaços da informação conforme a necessidade. Bom, para que eu encerre esse nosso, como é que se diz, capítulo, falta eu colocar mais um botão aqui, ó. O botão que eu vou colocar, ele vai no trailing também, gente. Só que ele tem uma característica, ó. Eu vou fazer errado para vocês entenderem como é que isso efetivamente funciona. Ó. Eu vou pegar, eu quero colocar esse botão aqui, ó, que é o botão da alteração, né, ou alterar planeta. Então, quando eu fizer, que eu quero que apareça 2 botões lá, ó, se eu colocar aqui, ó, ele dá esse erro aqui, ó. Por quê? Ele espera aqui, ó, um widget. Só um, não 2. Não 3, não 4. Então, como que a gente resolve isso? A gente quer colocar 2 carinhas aqui como um único widget. Para eu conseguir fazer isso, eu obrigatoriamente tenho que usar um row. Por quê? Eu vou criar uma linha. E a linha tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No meu caso, nós só vamos ter 2 aqui na nossa linha. Então, ó, eu vou criar um row. Aí o row tem children. Se ele tem children, eu posso colocar aqui agora os 2 ícones. Legal? Então você vem aqui agora e seleciona esses 2 caboclinhos aqui, ó. Dá um Ctrl X e coloca dentro aqui, ó, da lista dos filhos disponíveis, né, para eu utilizar. Bom, já viram que não deu muito certo o negócio aqui, porque sumiu tudo. Isso é uma característica aqui do raw, quer ver, ó? Porque o raw tenta expandir, daí ele fica dentro de um outro componente, que é o tile ali. Então a gente precisa aqui, ó, usar essa linha aqui, ó, que é o tamanho máximo do meu componente, tá? Então o tamanho máximo aqui dessa raw, ele vai ser o mínimo possível para funcionar. Ele não recompilou lá porque agora aqui, ó, ele está dando essa situação de erro. Deixa eu só arrumar a situação de erro aqui. Que quando eu arrumar essa situação de erro aqui, ó, com a vírgula barra, ele vai refazer. Perceberam? Então, não se assustem quando as coisas não funcionam como vocês imaginam, né? Por quê? Como ele deu um erro aqui, ó, ele não reprocessou. Mas, vocês perceberam o seguinte, ó. Se eu tirar esse main axis size, ó, eu vou tirar, some tudo. Perceberam? Por quê? Porque esse cara aqui, ele encara como prioritário, e daí ele está usando toda a parte que aparece na linha para ele próprio, tá? E o resto que estava aqui antes, ele sai para o lado de fora, que óbvio que não vai aparecer. Então eu tenho que garantir que para eu utilizar esses elementos aqui, ó, que ele ocupe o mínimo espaço necessário para ele. Por isso que eu coloco que nessa linha, né, no raw, ele vai trabalhar com o meu tamanho mínimo. E daí as coisas começam a evoluir. Aí você está pensando, pô, professor, mas como é que eu vou memorizar tudo isso daí? Primeiro, você não vai memorizar. Segundo, você vai aprender. A vida é um contínuo aprendizado. Então, você pensa, pô, como é que você sabe de tudo isso? Eu não sabia, eu errei na primeira vez, né? O que a gente tem que saber é como buscar as informações e corrigir. A inteligência artificial hoje, ela está ajudando muito os programadores, por quê? Porque ela interfere no seguinte sentido. Antigamente, quando não tinha internet, a gente tinha que usar manual da linguagem. Os manuais eram uns livrão lá, descia lá, ler. Agora, a IA está funcionando para a gente como esses manuais.
Ah, mas a IA vai fazer o programa? Bom, se você quiser, ela faz o programa. Se você entrar lá no ChatGPT, no Copilot ou no Gemini e falar assim, ó, faça um programa crude usando isso, que é, no caso, o nosso SQLite, para gerenciar planetas, ele vai te trazer um código muito similar a esse código que eu estou mostrando para vocês. Porque não fui eu o primeiro que fiz. Tem outras pessoas que já fizeram esses gerenciamentos aí, e ao fazer esses gerenciamentos, eles deixaram disponível na internet. O que a IA faz? Ela vai lá e busca essas informações. Mas, vamos por partes, né? Aqui estava dando um erro, por quê, né? Esse erro estava dando aqui pelo fato de que ele não encontra o procedimento alterar. Aqui esqueci, ó. Apaguei tudo. Aí. Alterar planeta. Então a gente tem que prover, né, o nosso sistema do alterar planeta, né? O alterar planeta, gente, é um negócio bem diferente, ó. Eu vou pôr como é que você diz aqui? Deixa eu ver qual que é esse aqui. Esse aqui é lá no... Ó, o alterar planeta, ele é muito parecido com... Eu até vou fazer aqui, ó. Ele é muito parecido com o método da inclusão, tá? Por quê? A única diferença entre um e outro é que quando eu chamei a inclusão, né? Então vamos lá no incluir planeta aqui, ó, que eu chamei o tela planeta. Então vamos chamar o tela planeta aqui para a gente ver, ó. Daí talvez vocês entendam. A primeira coisa que eu fiz aqui, ó, no momento que eu inicializei aqui, ó, o planeta, eu inicializei ele com um vazio. Lembra aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Eu fiz isso aqui, ó. Então, quando eu inicializei o planeta com vazio, eu coloquei em todas essas informações aqui, nada, tá? Então, se eu quiser aproveitar o mesmo procedimento para fazer a alteração, o que eu tenho que fazer? Eu não sei se eu estou sendo claro para vocês. Vamos voltar aqui lá no meio. Então, no momento que eu incluo um planeta, eu chamo essa tela planeta, e lá na tela planeta, né? Lá na tela planeta, eu faço o quê? Eu pego e de cara aqui, eu já digo que o planeta está vazio. Então, se eu usar esse procedimento para fazer alteração, eu vou alterar, sem problema nenhum. Ele vai entrar lá e já vai zerar todas as informações e eu já vou ter um planeta em branco. Que não vai passar o planeta em branco, ele vai dar erro lá, né, nas validações. Então, isso aqui a gente já pode fazer uma pequena modificação. Qual que é a pequena modificação? Eu vou passar esse cara aqui, ó, o conteúdo do planeta, como sendo para nós aqui, né, um parâmetro. Então, aonde que eu vou colocar o parâmetro? Aqui, ó. Eu já tenho um finalizado. Eu posso criar aqui mais um planeta, quer ver, ó? Mais um planeta, mais um parâmetro. Ó. Eu posso criar esse parâmetro aqui, ó, final do tipo planeta, o meu planeta, tá? Então, nesse momento, quando eu fiz isso daqui, ó, ele já vai dar o erro aqui, ó. Daí, usando os Gemini da vida, se você der Enter, ele já vai sugerir para você o código. Então, é só dar um Tab na sequência. Ó, então, required diz planeta. Aí, ó, nesse momento aqui, ó, eu vou continuar utilizando o planeta. Só que ele não vai mais receber planeta vazio. Então, eu vou tirar esse cara daqui, ó. Quando eu tirar esse cara daqui, ele vai dar erro, porque ele vai dizer assim, ó, eu não posso ter uma variável final sem ela estar inicializada. Então, agora aqui já muda. Aí ele vai continuar dando erro. Ele vai dizer assim, ó, cara, mas você usa planeta e ela agora pode ser nula e ela obrigatoriamente deve ser inicializada. Se você vier aqui, ó, e fizer a inicialização, colocar assim, ó, .widget, .planeta, que é o nosso parâmetro que vem lá de cima, ele também vai dar uma condição de erro. Ele vai dizer que aqui ele não pode, um final não pode funcionar como inicializador nesse momento. Pô, mas daí, como é que eu resolvo esse negócio aí? Bom, uma forma é colocar o ponto de
aqui, ó, se eu colocar o ponto de interrogação aqui, ele já para de dar o erro, mas não resolve o nosso problema, tá? E outra forma é a gente colocar aqui um late, ó. Ou seja, essa variável vai ser conhecida tardiamente, ó. Então agora aqui, ó, o que vai acontecer, ó? Eu vou deletar essas linhas que eu tinha colocado aqui, ó, e vou falar assim, ó. Quando você inicializar o processo, a sua variável planeta vai receber, ó, ele já até sugere o código, ó, o widget planeta. Tá vendo? Não deu nenhum erro. Daí você vai dizer, mas pô, como é que eu vou lembrar desses negócios? Então vamos tentar resumir, tentar explicar para vocês. Existirão situações que eu precisarei, como é que eu digo para vocês? Eu não vou ter condições de fazer uma determinada coisa. E eu fazer essa determinada coisa significa inicializar uma variável. E essa variável, como ela faz parte aqui da nossa tela, né, a gente tem aqui, ó, que a gente vai usar o planeta.nome e tal, ela faz parte da nossa interface, ela faz parte da nossa renderização, ela vai ter que obrigatoriamente ter um valor de inicialização. Só que eu não consigo inicializá-la aqui por questões sintáticas. A linguagem não permite. Por quê? No momento que ele vai fazer a alocação dos elementos da memória, ele já precisa ter algumas instruções. E esse, especificamente, não tem, porque ele depende de renderizações, de montagem de tela. Então, a gente usa esse dispositivo aqui chamado late, né? Ou seja, fique susse, cara. Vai ser inicializado mais tarde. Mais tarde quando? Quando eu inicializar a minha tela. Só que quando eu fiz isso daqui, ó, automaticamente deu um erro aqui, ó. Por quê? O tela planeta, além do parâmetro finalizado, ele tem que ter um outro parâmetro aqui, ó, que é o parâmetro qual é o planeta, tá? E o que nós tínhamos anteriormente lá? Nós tínhamos uma inicialização do nosso planeta. Então, e qual que era a inicialização do nosso planeta? Era aquela, vamos dizer assim, aquele construtor alternativo, tá? Só que agora, observem o seguinte, ó, planeta vazio, ele está retornando para a gente o quê? Eu não coloquei um tipo lá. Então tomem cuidado quando vocês fizerem isso. Ó. Eu simplesmente coloquei lá em cima, ó, final planeta do tipo planeta. Agora, aqui, quando a gente for trabalhar aqui com o planeta dentro da tela planeta, a gente tem que ver se ele ficou compatível com o que nós tínhamos, entende? O que é ser compatível com o que nós tínhamos, né? Inserir planeta. Planeta, ele está indo como sendo o nosso planeta, né? Que é a nossa classe planeta. Então ele tem ID. Como que funciona lá no inserir? Aí lá no inserir, opa, tá tudo certo. Ó. Tem o toMap aqui que ele transforma em, como é que se diz? O map string dynamic, que nada mais era com JSON. Então não deu diferença nenhuma. E também, se você ficar com dúvida, né, você volta aqui, ó, dá uns Ctrl Z da vida, estraga tudo que você fez, mas não tem problema, depois você dá Ctrl Y e observa como que nós tínhamos inicializado o planeta aqui, ó. Planeta vazio. Então, esse cara que está aqui, ó, o planeta vazio, foi para cá. Tá lá, ó, planeta vazio. Então, ao invés de eu inicializar ele dentro da tela, eu inicializei ele fora. Daí você diz, meu Deus, como é que eu vou lembrar de tudo isso daí? Se você for por essa área de programação de computadores, você vai ter que lembrar dessas coisas, né? Se você não for, você não vai ter que lembrar. Mas o que acontece? Agora, a característica que eu tenho é que planeta vai ser carregado com informações que vêm lá da tela que solicitou, tá? Então, isso permite que agora esse procedimento incluir planeta tenha praticamente as mesmas características do... Ó, eu vou até copiar ele aqui, ó. Quer ver? Ó? Eu vou copiar ele aqui, ó. Ctrl C e Ctrl V, ó, tá? Quando eu fizer essa cópia, ele vai dar um erro, mas aqui agora eu vou chamar de alterar planeta, tá? Então o que vai acontecer no alterar planeta, tá? O alterar planeta, ele está recebendo aqui o context como parâmetro, e opa, ó o perigo aqui, ó.
Ele está zerando, né? Ele está zerando a informação quando eu chamar na hora do cadastramento. Pô, caramba, como é que eu faço, né? Você fica nervoso com o negócio, né? Daí você diz, não, então eu não posso passar um planeta vazio. Que planeta que eu vou passar? Eu vou passar mais um parâmetro aqui em cima, tá? Tanto faz a ordem aqui, ó. Eu posso criar aqui, ó. Eu quero atualizar quem? Um planeta. Cara, mas que planeta que eu vou atualizar? Daí você vai vir aqui, ó, e vai ver que ele deu um erro aqui, ó. Por quê? Ó? Ele só tinha planeta que não atualizar. E na nossa rotina, né, a gente também trabalha com o context, tá? Então eu vou colocar aqui, além do planeta, mais o context. Por quê? Porque agora eu transformei isso daqui, ó, com text, vírgula. Ó, parou de dar erro. Então, ó, quem é planeta nessa lógica? É o carinha aqui, ó, que recebeu o index, ou seja, é o próprio Vênus, é o próprio Terra, é o próprio Mercúrio. A gente já fez isso e é igualzinho o deletar. Então, só que agora, o que eu quero fazer? Para eu alterar um planeta, eu tenho que dar chance do meu usuário, né, redigitar as informações, a exemplo do que ele fez na inclusão. Só que a inclusão eu comecei com um planeta vazio, porque eu estava incluindo. Agora não pode ser um planeta vazio. Tem que ser quem? O planeta que eu quero alterar. Então, ó, a inclusão só difere da alteração em função da informação que eu quero trabalhar. Um é vazio, outro é um valor já carregado. Então, se isso aqui der certo, no momento que eu clicar o lapisinho aqui agora, ele vai abrir a tela. Porém, verifiquem aqui que não trouxe as informações como esperávamos. O que está errado? Pô, você vem aqui, manda alterar planeta, passa o planeta aqui como parâmetro, né? Então tá aqui, ó, planeta é planeta. Então a gente vem aqui lá no tela planeta, opa, planeta tá ok, opa, planeta aqui tá ok. Mas a gente esqueceu de um pequeno detalhe. Qual que é o pequeno detalhe? As informações que aparecem aqui em cada text edit desse daqui, ó, do text form field, ela está vinculada a um controller. E é nesse controller que eu tenho o conteúdo. Então, nós tínhamos feito isso no primeiro exemplo, mas ele não funcionou adequadamente. Por quê? Porque eu não tinha uma informação válida, então ele colocou a informação, não colocou a informação como esperado. Mas agora, ó, eu havia apagado anteriormente, eu vou colocar ele de volta com uma pequena modificação aqui, ó. Então eu vou dizer assim, ó, que o controller nome, ó, controller nome, ponto, text, né? Então o text dele vai ter qual conteúdo? O que eu espero? Ó, ele até sugere pra gente aqui, ó. Então ele está sugerindo para mim que o controller nome tenha planeta nome, que o tamanho tenha planeta tamanho para string. E vamos aceitar essa sugestão, vamos ver o que ele fez aqui, ó. Essas sugestões, gente, para mim é bom, porque daí otimiza aqui as explicações, né, em função do que eu não preciso digitar. Mas vamos analisar o que ele sugeriu. Ó. O controller do nome recebe o planeta nome, o controller do tamanho recebe o planeta tamanho, transformado para string, a distância recebe distância para string, e o apelido recebe apelido, opa, tem uns dois pontos de interrogação aqui e espaço em branco. Ó. Isso daqui, gente, é a seguinte lógica. Ó. Ele tenta localizar apelido. Como eu deixei apelido lá que ele podia ser colocado ou não, lembro que ele não é obrigatório, se a gente vir aqui lá no modelo aqui de planeta, ó, planeta aqui, ó, apelido tem um ponto de interrogação aqui, ó. Então ele pode ser nulo. É aqui que a gente verifica, é uma forma de verificar. Isso daqui está dizendo assim, ó. Se o que tiver aqui for nulo, então é espaço em branco. Entende? É um if da vida, só que é um if compactado. Aqui, ó, nesses dois pontos de interrogação, a gente interpreta como sendo assim, ó. If
o conteúdo desse cara aqui for null, porque ele pode ser null, eu autorizei isso na hora que eu declarei a classe, então se ele for null, para não dar erro, coloque espaço em branco, tá? Então, supondo que ele esteja vazio ou nulo, ele vai aparecer aqui em apelido vazio. Bom, vejam o seguinte, né? Não mudou nada aqui, mas vamos tentar voltar aqui agora para a tela anterior. Depois a gente vai pôr um botão de cancela aqui, ó, porque ele às vezes demora para reagir, ó. Então, quando eu voltar aqui na tela anterior, ele está se achando lá no nosso emulador, né? Então, por isso que ele demora. Vamos tentar mais uma vez. Se não der na terceira vez, vamos forçar aqui, ó, um hard restart aqui, ó. Porque o full reload... Opa, lá, deu. Voltou, tá? Então, é que gravar uma aula e ela ficar parando é meio complicado. Então, vocês entendam isso. Então, vejam bem, vamos voltar aqui, ó. Então, lá no main Dart, né? O que a gente fez? A gente copiou o conteúdo aqui, ó, do incluir planeta e mudou o nome para alterar planeta. Ocorre que, alterar planeta, eu preciso saber qual planeta. Incluir planeta, eu vou incluir inicialmente um planeta vazio, porque ele não sabe, eu vou dar nome e tudo mais, tá? Então, quando eu coloco o planeta aqui, ó, eu passo esse cara aqui como parâmetro planeta, né? E ao passar como parâmetro planeta, ele vai entrar aqui, ó, e vai carregar, vai ser carregado aqui pelo widgetPlaneta, que é o nosso parâmetro, e vai distribuir as informações aqui. Então, se isso funcionou adequadamente, no momento agora que eu apertar o lapisinho aqui, ó, ele vai trazer pro nome controller text o nome do planeta, o tamanho, a distância e o apelido. Então vamos ver lá. Mercúrio, né? Agora eu vou ter paciência aqui, tá? Então eu apertei ali o carinha uma vez, né? E nada, né? Vou apertar 2 vezes agora. Foi. Olha lá. E a mágica aconteceu. Perceberam que agora apareceu... Tá escrito errado aqui, ó, Mercru, porque ele não aceita acentuação. O teclado que tá aqui, só Deus sabe de onde é que é, né? Porque tá vindo do emulador. Agora, nós temos que tomar um cuidado danado agora aqui, ó. Porque lembrem-se, ó. Aqui, ó, eu simplesmente copiei alterar planeta, né? E no momento que eu alterei planeta, eu chamei exatamente o mesmo procedimento tela planeta que eu tinha chamado no incluir, com a diferença do parâmetro. Mas além disso, eu tenho uma outra diferença aqui, ó. A diferença está aqui no botão de salvar, ó. Então, quando eu salvo aqui, ó, ele chama esse submit form. Isso a gente viu nos vídeos anteriores. E olha aqui, ó, tá inserir planeta. Então, se eu confirmar esse cara aqui, teoricamente ele inseriria um planeta, mas ele não vai inserir um planeta. Por quê? Porque como ele trouxe as informações aqui, ó, de Mercúrio, ele trouxe inclusive o ID. E o ID que ele trouxe já existe cadastrado para o próprio Mercúrio. Então ele não vai deixar inserir, porque ele vai dar um erro. Só que ele não mostra o erro, porque eu não estou tratando do erro, né? E não vou tratar do erro aqui, porque senão fica muito complexo. E aqui tem um erro. Eu não posso inserir planeta. Aqui, ó, eu tenho que, por exemplo, alterar planeta, né? Então, eu até vou colocar aqui, ó, alterar planeta, aqui, ó. Apesar de não existir esse procedimento, mas daí a gente faz, ó, alterar planeta. Eu já sei qual planeta que é. Então, ó, vejo que ele deu erro aqui. Por quê? Porque não tem esse procedimento. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A exemplo do que eu tenho de inserir planeta, eu vou também criar aqui um procedimento. Já vou colocar ele aqui. Na realidade, ó, ele já sugeriu para mim aqui, ó. Mas tomem cuidado, né? Isso aqui é o Gemini fazendo as coisas pra gente, ó. Então, mas ele já fez igualzinho de cima, só trocou o nome aqui, ó. Mas manteve inserir planeta, ó. Então aqui tá errado. Aqui, ó, eu vou alterar um planeta. É óbvio que aqui vai dar erro, né? Alterar planeta. Ó. Por que vai dar erro? Porque eu não tenho esse método cadastrado no controle planeta. Então, lá no controle planeta, eu vou ter que, a exemplo do que eu já fiz com excluir e inserir, criar também esse método aqui. Como eu já tenho ele aqui previamente colocado, ó, eu vou colocar ele lá para agilizar. Que esse daí o Gemini não sugere pra gente, né? Ele só sugere aquilo que está mais sossegado para ele, né?
Bom, então, formatando o documento, o que eu tenho? A mesma coisa que o excluir, praticamente, né? Só que, como o excluir é só deletar, eu não preciso me preocupar com a informação que eu tenho. Já o update, que é o método que a gente utiliza no alterar planeta, ele vai conhecer o planeta, igual o incluir, porque eu preciso saber que planeta eu incluir. Ó. E aqui o planeta tem o toMap, lembra que a gente viu? Para ele transformar a informação aqui, né, para uma JSON, tá? Então a mesma coisa vai acontecer na alteração. Então eu vou aguardar o banco de dados, isso é padrão, e aqui ao invés de usar insert, eu vou usar update. Vou dar um update aqui. Ó, eu vou pôr uma vírgula aqui só para vocês verem aqui como é que a gente trata as diferenças aqui, ó. Então, inserir no planeta quem? O planeta. É um novo, então, toxe lá, né? Agora, o update, até aqui é igual, ó. Planeta, planeta toMap. Porém, eu tenho que informar quem? Da mesma forma que eu coloquei, ó. Eu vou pegar aqui agora, vou pôr uma vírgula aqui também no final, para nós formatarmos aqui de forma similar, ó. Então, veja, ó. Na exclusão, eu só disse aonde que eu queria excluir, lá em planetas. Quem precisava saber. Na inclusão, eu só disse o que eu ia colocar lá. Agora, na alteração, eu tenho que dizer o que eu vou colocar lá e para quem que eu vou colocar. Então, aqui também é a mesma coisa. Where ID igualzinho à exclusão. Então, vocês têm que sempre fazer esse tipo de associação, gente. A inclusão, eu incluo uma informação sem medo de errar, né? Incluo lá um planeta. Já a exclusão, eu vou excluir uma informação que já existe. Então, eu só tenho que dizer qual é. Where. Agora, a alteração, eu tenho que, além de tratar a nova informação, qual é essa nova informação? Então, aqui, ó, eu tenho esse where também, para dizer que eu vou alterar o ID, né? Que for igual ao que eu estou passando aqui do planeta, e daí eu tenho que transformar no toMap aqui, da mesma forma que a gente transformou aqui, para incluir. Então agora, a gente já tem o alterar planeta. Então lá na tela do planeta, já não está dando mais erro aqui, ó. Mas olha que coisa idiota que ia acontecer aqui, né? Se eu mandasse ele rodar o submit form, o que ia acontecer aqui? Ia acontecer que ele ia rodar inserir planeta e logo em seguida ia rodar alterar planeta. Então, agora a gente precisa fazer uma diferenciação aqui entre quem chamou esse cara. Tem várias formas de fazer isso, tá? Uma é passar o parâmetro aqui, por exemplo, talvez seja a mais fácil, porque você já sabe lá de fora. Então a gente pode criar um parâmetro. E outra seria verificar a informação. Ah, pô, o ID é igual a null. Opa! Se o ID for igual a null, significa que é inclusão. Mas, vamos fazer assim, ó. Vamos criar mais um parâmetro aqui, ó. Final, tipo, vai ser, bom, eu nem pus os tipos, final do tipo booleano, né? Opa, bool. Tipo, operação, por exemplo, tá? Não, vamos fazer assim, ó. Vamos usar a tecnologia mesmo ao nosso favor. Is, incluir. Tá? Incluir. É igual ao on finalizado para dizer que ele vai executar uma função. E o is é para ele comparar um booleano. Então aqui, ó, o que a gente faz? Ó? A gente vem aqui e diz assim, ó. Se is. Não é direto, é widget, porque ele é um parâmetro que está lá no nosso... Ó, se for incluir, aqui ele já sugere para eu colocar os curly braces, né? Else, ele também sugere para que eu... Aqui ele já sugeriu, ó. Tá? Alterar planeta. Só que aqui eu vou tirar o de baixo, aqui, senão vai dar duas vezes. Não ia fazer diferença do ponto de vista funcional. Vamos dar um formato de documento aqui, ó. Eu vou deixar ele separadinho aqui, ó. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu vou passar um parâmetro, porque ele já deu erro lá. Ele está dando erro aqui. Onde que ele está dando erro? Aqui, ó. Eu recebi umas perguntas, né? Ah, não está compilando. Ó. Ele sempre avisa, ó. Ele põe uma marquinha vermelha ali onde está dando erro. Ó. Então, vamos ver o que é o erro ali. Ó. Às vezes é deve acessar a marquinha.
Tela planeta, ó. Eu esqueci aqui de colocar mais um required aqui, ó. E a gente vai deixar required mesmo, tá? Ó, required this is incluir. Agora ele parou de dar erro. Mas neste momento ele passou a dar erro lá no main. Por quê? Eu tenho que dizer o que eu quero fazer lá na chamada dos procedimentos, tá? Eu já vou ir voltando esse cara aqui, ó. Opa, voltou ligeiro agora. Para nós trabalharmos aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou passar o parâmetro isIncluir lá no tela planeta. Para eu acessar no state, eu tenho que colocar o widget na frente. Então, ó, se isIncluir inserir planeta, caso contrário, alterar planeta. Então, só falta agora, no main aqui, ó, eu colocar mais esse parâmetro, ó. isIncluir, aqui é a alteração. Então, aqui vai com falso. Não é uma inclusão, tá? E aqui em cima, ó, isIncluir é incluir. True. Tá? Então agora o que aconteceu com os nossos métodos? Eles ficaram mais especializados, vamos dizer assim, né? É o mesmo método, né? É a mesma, vamos dizer assim, a mesma classe, tela planeta, porém com especializações. Ela pode incluir, no momento que ela inclui, ela vai incluir um vazio e vai atualizar os planetas. A alteração. A alteração não é incluir, então ela vai com falso. O planeta é o planeta que eu selecionei. E o finalizado é o mesmo. Ele vai atualizar para ele trocar aqui, que eu vou corrigir, por exemplo, o Mercúrio. Ó. Então, quando eu clicar aqui agora, ele pensa, né? Eu vou arrumar Mercúrio. Só que Mercúrio, né, tem acento no U. Então, o nosso teclado aqui que está disponibilizado no celular não permite, mas eu vou colocar um U aqui, ó. U. Ó. Sem acento, ó. Ele não deixa acentuar. Planeta de fogo, vou pôr aqui 3 pontinhos, tá? Então eu alterei, ó, para Mercúrio, planeta de fogo, 3 pontinhos. Então quando eu salvar aqui agora, ele sabe que é uma alteração. O que ele vai fazer, ó? Mercúrio, apareceu o U lá, ó, planeta de fogo, 3 pontinhos. Vamos testar a inclusão, né? Que é o mais aqui, ó. Então a inclusão agora, ó, veio com 00, como deveria acontecer. Por quê? Da onde que vem esse 00 e branco aqui, ó? Ele vem exatamente do nosso modelo, ó. O empty aqui, ó, que é o vazio, ó, traz 00, ó. Se vocês quiserem acreditar no professor, eu vou colocar 1 aqui, ó. E agora eu vou voltar aqui, ó. E vou incluir de novo. Ele pensa um pouco ali, né? Mas o importante é que ele está funcionando, né? Então, ó, quando eu apertar o botão de incluir aqui agora, ó, apareceu 001. Então, esse vazio funcionou perfeitamente. E agora o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um teste da vida, né? E vou colocar aqui apelido do teste. Opa. O back não funciona. Apelido do teste. Ó, aqui tem uma inconsistência, né? Você vai colocar distância 0, né? Mas eu não fiz isso na hora da validação, ele vai deixar, ó. Então, vamos salvar. Vai aparecer ó, que é teste, apelido do teste. Vamos testar aqui ó, uma alteração? Vamos. Ó, ele trouxe teste, apelido do teste. Agora a gente vai colocar aqui um valor maior aqui, sei lá, 55555. dois lá, né? E vou pôr 3 pontinhos aqui no teste, ó. E vou mandar salvar, tá? Ó, 3 pontinhos no teste, porque eu não mexi no nome, né? E agora, eu vou ver se ele manteve a tal da... Como eu já tinha falado para vocês, né? A tal da persistência, né? Então, a tal da persistência, o que é? Ele pensa, ó, trouxe lá, ó, 555222, apelido do teste com 3 pontinhos. Ele tá montando a tela ainda, agora ele montou, ó. Eu vou chamar esse cara aqui, deixa eu pegar lá um dado bonitinho, né? Só para ficar bacana aqui, ó. Sei lá, vamos pegar Saturno, não é Netuno, que é o último, é mais fácil de eu catar os dados aqui, ó. Então, Netuno, eu vou colocar Netuno lá, vou trocar aquele cara por Netuno. Netuno 49528, aqui, ó. Então, esse cara aqui vai ser Netuno. Netuno. Já esqueci o tamanho. 49528. Tá? Então, não funciona. Ó, o teclado aqui fica comprometido. Deus tem que vir nesse teclado aqui, ó. Então, 49528, se não quero me enganar.
E daí a outra medida do planeta lá é 4504. 4504, tem que ser aqui no teclado. 4504. Daí é ponto, né? Ponto e 3 e o apelido é Gigante de Gelo. Ponto 3. E aqui, ó, dá uns back da vida aqui, ó. Gigante de Gelo. Beleza? Salvar. Tá? Olha lá. Netuno, Gigante de Gelo. Então, gente, funcionou. Eu vou voltar aqui para 0, só para ficar um negócio legal aqui, né? Meio padronizado. Não vai fazer diferença no momento. Então, vamos lá. Terra lá, planeta. A gente tem que se preocupar com quais itens aqui. Primeiro, quais as informações que vão ser manipuladas. Essas informações, eu já expliquei, são através dos nossos controllers aplicados aos nossos text field, né? Text form field. Então, cada text form field vai ter um controller que vai gerir a informação. A decoração é para saber o que é, então aqui apareceu o nome e tal. Daí o auto-validate, a gente viu que faz aquele lance de ir já verificando se está ok na hora, né? Então vejam, aqui nesse cara aqui do tamanho aqui, ó, eu só coloquei aqui, ó, o tamanho do planeta, né? Daí, aliás, o tamanho do planeta, por favor, eu testei se ele é nulo ou vazio, se é um número, né? Lembra que eu não aceito letra, mas eu não coloquei aqui o 0, tá? Então, você já pense aí como é que fariam para colocar o 0, né? Que vai pintar na atividade, tá? Daí aqui a mesma coisa, e aqui também, né? Bom, uma vez informado as informações, evidentemente, né? Eu vou pro submit, né? Daí no submit, o que acontece? Lá no submit, eu tenho que validar, já falei várias vezes, salvar, e agora pintou essa diferença. Se for incluir um planeta, se for alterar, se não for incluir, obviamente é alterar, e daí ele chama os métodos compatíveis, né? O que é o método alterar? O método alterar é eu chamar, professor, por que você não faz direto aqui embaixo? Eu podia fazer, mas a gente evita usar chamadas assíncronas dentro de chamadas assim, não assíncronas aqui, ó. Então, se eu colocasse essa linha aqui, ó, await, inserir direto aqui, ó, automaticamente eu tinha que pôr um assíncrono aqui em cima, e não é uma prática normal. É errado? Não é errado, mas é uma forma assim de você usar boas práticas de programação. Então, o que acontece? Eu tenho incluir e tenho alterar. Tanto um quanto o outro geram uma mensagem equivalente. Então eu podia trocar aqui, ó, os dados foram incluídos com sucesso, os dados foram alterados com sucesso. Isso é muito fácil de fazer, ó. Você pode fazer aqui dentro mesmo, ó. Você vem aqui, ó, coloca um cifrão, abre uma chave e daí, ó, você vai colocar assim, ó, aquele widget, esse mesmo carinha aqui, ó. Se você quiser, você pode transformar ele numa variável local aqui, mas não precisa nesse momento, ó. Você coloca assim, ó, esse cara, né? Daí você coloca um ponto de interrogação. Então, se esse cara for verdadeiro, a gente vai colocar uma outra mensagem aqui, ó, tipo incluído. Daí, se não, você vai pôr 2 pontos e vai colocar alterado, né? E daí agora a gente vai fechar aqui o nossa chave, e daí a gente vai ver que dá um erro, né? Ele está dizendo aqui, ó, que o widget está apontando um erro. Esse erro, provavelmente, é decorrente desse cara aqui, ó. Quando a gente colocou ele no começo, ele ficou pintado de azul, daí a gente colocou um const aqui, ó. Então, toda vez que você colocar dentro de um text, enfim, em algum desses elementos aqui, uma variável, né, que foi exatamente o que a gente fez, ó, a gente colocou essa variável aqui, ó, incluir. Então, se for incluir, eu quero que ele mostre incluído, se não, eu quero que ele mostre alterado. E olha que interessante, ó, ele mistura aqui, ó, as plicas aqui, ó, com plicas aqui, ó. Mas é como tá dentro desse carinha aqui do, como é que se diz, do cifrão, né, e daí essas chaves, ele encara isso aqui como um comando. Então, ele ignora a parte externa e ele vai colocar ou incluído ou alterado. Então, vamos testar aqui, ó. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Netuno e esperar um pouco, né, porque ele pensa um pouco, né, para fazer, né. Então, vamos lá.
Vou clicar de novo. O que vai acontecer quando ele entrar aqui, né? Se é que ele vai entrar, né? Nós vamos observar que no momento que ele concordar, vou clicar de novo, tá? Às vezes ele fica bem, assim, resistente, né? A funcionar aqui, né? Então, opa, agora entrou. Então, por exemplo, eu vou colocar Netunos aqui, ó. Tá? Vou por um S, ó. Então, não sei se vocês vão conseguir ler aqui, porque ele é rapidinho, né? Mas ele vai ter que aparecer assim, ó. Aqui, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho. Dados do planeta foram alterados. Ó, vai ficar uma porcaria aqui, né? Vamos limpar aqui já, ó. Vamos tirar os salvos aqui. Foram, deixa eu ver. Dados do planeta foram incluídos e alterados, tá? Então tá. Se deu tudo certo, agora ele vai mostrar o quê? Como eu estou numa alteração, ó, quando eu salvar, ele vai mostrar aqui pra gente, ó. Os dados do planeta foram alterados com sucesso, tá? E da mesma forma, se eu incluir aqui, ó, agora, qualquer coisa aqui, ó, qualquer, com área de... tá bom, vai com 0 mesmo. Apelido aqui, ó, no momento que eu mandar salvar aqui, ó, ele vai colocar lá embaixo, ó. Dados do planeta foram incluídos com sucesso, tá? Então é uma forma que você tem de criar iterações assim mais interessantes, né? Para eu dar isso aqui como concluído, né? Falta a gente colocar mais um botão aqui, ó, tá? Então eu vou pegar esse carinha aqui, ó, e só vou copiar. O que vocês acham que vai acontecer se eu fizer isso, né? Deve dar um erro aqui. Não. Quer ver? Ó, o que vai acontecer? Ó? Ele vai colocar um botão embaixo do outro. Depois que ele entrar ali, ó. Então não é o que eu quero. Eu quero que fique igual esses ícones aqui, ó. Então eu quero que esses dois botões que vão aparecer aqui, ó, façam parte de uma raw. Ó, tá vendo? Salvar e salvar, né? Então, ó, essa raw que eu vou criar aqui, ó, ela vai ter as crianças dela, né? Então, tira daqui, ó. Vamos pegar o elevate. Agora já deu um erro aqui, porque aqui, ó. Eu vou pegar os dois elevate daqui, ó. Ctrl C. Vou colocar aqui, Ctrl V. E o erro que tá dando aqui... Não é Ctrl C, né? Então vamos apagar esses caras que sobraram aqui. Daí dá certo. Aí. Agora aqui eu só vou dar uma modernizada no código aqui, né? E vocês já viram, né? Aqui apareceu os dois botões na mesma linha, mas ficou horrível, né? Primeiro ele tinha que ser centralizado, então vamos resolver isso daí. E aqui eu já vou tirar esse cara daqui, ó. Não, deixa o press, não vai fazer diferença pra gente, né? Bom, primeiro, o raw, a exemplo do que aconteceu nos dois botõezinhos lá, o lápis e a lata de lixo, a gente precisa informar eles que eles têm que ter um alinhamento específico. Ele já sugere, ó, qual que é o alinhamento principal. Space Evening. Eu já mostrei isso para vocês na web, né? Então, ó, Space Evening ele vai deixar esse espaço e esse espaço igual. Se você colocar assim, por exemplo, Space Around, ó, Space Around, ele vai alinhar por fora, né? Tá vendo? Então aí agora você escolhe o melhor. Se você colocar aqui, dá para pôr Center, né? Center, eles vão ficar um grudado no outro e centralizados, provavelmente. Se bem que ele faz automático lá. O melhor, que eu mais uso, é esse aqui, ó, o Space Evening, tá? Então ele sempre mantém assim, ele mantém uma proporcionalidade. Só que aqui agora é salvar. Então se você quiser manter salvar, você vai manter salvar. Ou vamos mudar aqui só para ficar diferente, ó, confirmar, por exemplo, e aqui, ó, vou mudar para cancelar. Beleza? Bom, se for cancelar no OnPressed, é bem simples de resolver o nosso problema aqui, ó. É só eu voltar uma janela para trás, né? Como que eu fiz isso? Voltar uma janela para trás aqui, ó. Navigator com test pop, lembra? E esse
No finalizado, não vai precisar. Mas se eu quiser pôr, professor, pode pôr. Você vai fazer um procedimento desnecessário, tá? Mas se você quiser, né, o sistema é teu, né? Então você faz, ó. Só que aqui agora, deixa eu ver o que deu. Aqui ele deu pop errado aqui, ó. Por quê? Então vamos lá. Não é permitido. Ah, daí aqui, ó, a gente tem que fazer assim, ó. Ele disse que aqui tem que ser uma função, tá? Então, se é uma função, ela funciona desse jeito, entendeu? Ah, professor, como é que você sabe dessas coisas? Prática. E segundo, a gente sabe ler as mensagens. Ó, ele diz assim, ó, deu erro no pop. Ó, a expressão é um procedimento. Então, ele já me sugere aqui, ó, é uma function com objeto, tá? Então, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que essa função tem esse corpo. E aqui, ó, é a mesma coisa que eu já expliquei anteriormente. Ó. Isso aqui, quando é uma linha só, você pode usar esse operador aqui, né? E daí, usando esse operador, você não usa da forma clássica, você usa da forma especial. Ó, miserável. Daí, o que acontece agora? Se eu apertar o cancela, é a mesma coisa que apertar esse botãozinho aqui, ó. Então, quando eu apertar cancela, ele vai fechar essa janela. Ele pensa um pouco, né? Ele vai fechar essa janela. Eu vou apertar de novo, ó. E não vai repintar. Por que ele não vai repintar, professor? Porque eu não mandei aqui no on finalizado, entendeu? Porque eu não chamei um método aqui que foi pré-programado. Eu simplesmente cancelo a operação porque eu me arrependi dessa operação, tá? E em me arrependendo dessa operação, eu simplesmente mando cancelar, né? Então, se eu vim aqui, eu quero incluir um cara, né? Não quero incluir o cara. Cancela, tá? Ele volta para a tela anterior. E aí, a coisa fica bem mais aprimorada. Então é isso. Agora vocês têm um CRUD completo, né? Com inclusão, alteração, mostrando as informações. Não, podia ser mais bonito, mas o tempo faz com que as coisas sejam um pouco mais complexas, né? Então, como eu sempre digo, mãos à obra.